arquibancadas. Ele está a cumprimentar-nos. Vamos já cumprimentar. Seu rosto traz as marcas do tempo. Suas mãos são magras. E ele anda com dificuldade. E ele é bem mais velho do que qualquer outro ser humano que já vimos. À medida que nos aproximamos dele, ficamos surpresos ao perceber que ele consegue acompanhar o nosso passo. Ele diz-nos: uma pessoa pode fazer a diferença. Percebemos sem dúvida que esse homem é quem? Noé. A Bíblia diz que chegou aos 950 anos de idade. Mas isso não é nada comparado ao modo como ele viveu a sua vida. Sua retidão impediu que a humanidade fosse extinta. Vocês conhecem essa história, não é? Não vou contar aqui a história de Noé, que Deus mandou construir uma arca, o povo tinha desobedecido, então Deus resolveu acabar com todos os seres vivos, não é? Todos aqueles que têm vida, mas ele, no meio disso, entrou Noé, que era um homem íntegro. Então ele salvou Noé. Nós temos ali Noé fazendo a diferença. E enquanto corremos com Noé, ele compartilha palavras de incentivo que oferecem 5 maneiras das quais nós podemos fazer a diferença. A primeira, ele diz: podes fazer a diferença para a sua família. Levar uma vida de integridade e obediência a Deus é algo que sempre tem a potencial de causar um impacto positivo aos outros. Nem sempre vemos isso enquanto nós estamos combatendo o bom combate, mas é o que acontece. Noé foi escolhido por Deus para construir a arca por causa do modo como ele vivia. Felizmente, sua obediência não foi um benefício exclusivamente dele, somente dele. Ele também salvou quem? A sua família. Nós podemos também então fazer essa diferença de nós sermos lá em casa, de mostrarmos o que nós somos para podermos também salvar a nossa família. Não? Vocês têm um papel importante lá em casa, como jovens cristãos, marcando a diferença, fazendo com que a sua família também seja salva por Cristo. A segunda, vocês podem fazer a diferença para a criação de Deus. Ninguém jamais cumprirá novamente o papel especial que esse grande homem fez. Mas nós não precisamos ser Noé. Nós não precisamos ser Noé para causar o impacto no mundo, no nosso mundo. Cada um de nós pode fazer que o nosso lugar onde nós estamos seja o melhor lugar do que antes era. Pense em como nós podemos melhorar o seu caminho no mundo. Por exemplo, eu estou no lugar, não me sinto bem, então o que é que eu devo fazer? Posso ter, mas eu estou em minha casa, no seio da minha família. Há algo que não está bem lá. O que é que eu devo fazer? Aqui marcar a diferença, pedir a ajuda de Deus. Nós temos de fazer com que aquele lugar seja melhor, não é? E não abandonar. Nós temos que fazer com que no seio da nossa família seja o melhor lugar, ou no seio do nosso trabalho seja o melhor lugar. Então, começando em nós podemos fazer essa diferença e também trabalhar para que, é difícil, eu não consigo, aquele ali. Não, nem pensar. Eu com aquele irmão ali não dou nem pintado de ouro. Não, tu tens de fazer a tua parte e Deus vai fazer o dele. Se fores em oração, jejuares e fazeres a tua parte, Deus
certamente irá também ajudar com que esse lugar seja o melhor lugar. O terceiro, vocês podem fazer a diferença para gerações futuras. Alguns aqui são bem novinhos, não é? E nós já estamos naquela fase de... Mas eu sou ainda nova. Então, nós podemos fazer a diferença para gerações futuras. Certa vez, um jovem ficou a observar um velho. Ele era um velhinho, de uns 80 anos mais ou menos, e que estava semeando. Ele estava ali, cavou, os laçamentos, fez tudo o que tinha de fazer, era uma macieira. Então o jovem apontou para aquele ancião, aquele senhor, e disse: o senhor não está a pensar em vir comer maçãs dessa árvore, não é? E disse: eu não estou a semear, a plantar essa árvore para mim. Eu estou fazendo isso para que os meus bisnetos, outras pessoas que venham no futuro, comam dessas maçãs. Então quer dizer que nossas ações podem ajudar aqueles que vêm depois de nós. Por causa da aliança de Deus com Noé, podemos com certeza dizer que estamos livres da destruição causada por dilúvio que atingiu o mundo inteiro. Quando serves as pessoas ou as influencias de maneira positiva, estás a incentivá-la para que os outros recebam de bom aquilo que tens. Então nós devemos incentivar para o bem. Nós devemos ajudar os outros para o bem. E muitas vezes nós dizemos: nós somos exemplos. Então, se nós somos exemplos, nós não podemos incentivar outros para fazer algo negativo. Não é? Se eu não quero, por exemplo, que a Neuza faça isso. Se eu ensino a Neuza a fazer isso, claro que ela vai fazer. Porque ela aprendeu comigo, ela tem como exemplo, não é? Como referência, e ela irá fazer igual a mim. Muitas vezes nós dizemos: esse é meu ídolo, esse é meu... Então, nós temos que seguir os passos de Jesus. E se ele fez ações, boas ações, se ele fez coisas retas, nós também temos de influenciar outros. E como jovens que somos, lá na escola, na rua, em casa, nós temos que influenciar outros para as coisas certas, para o bem. E não, então só conta dar também. Nunca temos um marrote. Muitas vezes dizem isso. Não é? E até nós próprios, que somos já crescidos, dizemos: ele tem fome com a pão fica carote, do que faltava. Então, onde é que está um exemplo que temos a dar? Se estamos a fazer igual a outras pessoas. Temos de ser exemplo, então temos também de cultivar e incentivar a fazer coisas boas. E temos o quarto: vocês podem fazer a diferença para Deus. São muitas as vezes em que não conseguimos perceber a importância que temos para Deus. A Bíblia, em 2 Crônicas 16:9 diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus está sempre à procura de alguém que fica na brecha por ele e deseja juntar-se a essas pessoas que amam. Foi o que aconteceu com Noé. Deus estava desanimado com o povo que havia criado. Então, contudo, Noé achou graças aos olhos de Deus. Então, levou-lhe a salvar a humanidade. E por causa do seu relacionamento com Deus, Noé mudou o curso de vida. O quinto: vocês podem fazer a diferença em qualquer época. Algumas pessoas querem restrições a si mesmas de acordo com o relato. Dizem: mas aí eu sou muito nova para dizer tal coisa. Eu já sou muito velho para dizer tal coisa. A gente às vezes pomos restrições para não servir a Deus. Mas com Deus, uma pessoa sempre pode fazer a diferença, seja com que idade esteja, independentemente das circunstâncias ou situações. E a idade não significa nada para ele. Para Deus, a idade não significa nada. Nós temos o exemplo do rapazito que tinha ali, quando Jesus precisava alimentar as 5.000 pessoas,
foi um rapazito que levou os pães e peixes para alimentar a multidão. E ele também usou Noé. Ele tinha 600 anos quando começou a chover e ele entrou na arca. Você nunca é velho ou jovem demais para fazer a diferença. Então agora nós vamos, à medida que vamos despedindo do nosso Noé, vamos ouvir o que ele tem para nos dizer nessa noite. E vamos prestar atenção a essas palavras de incentivo. Não tenham medo de se levantar no meio da multidão. Sei o que significa estar sozinho. Ninguém me incentivou a seguir Deus. Contudo, fiquei do seu lado. Mesmo quando todas as outras pessoas do mundo colocaram contra mim. As pessoas que fazem diferença são diferentes. Não deixe que isso incomode vocês. Não tenham medo de fazer algo pela primeira vez. Foi estranho construir um barco longe de um mar ou rio, do qual ele pudesse velejar. E como nunca chovera, ninguém podia imaginar o dilúvio. Contudo, eu estava mais preocupado em obedecer a Deus do que parecer um idiota. Assim, continuem a construir o barco. Não permitam que as palavras, isso nunca foi feito, os impeçam de se fazer o que Deus pede. Quando viram arco-íris, lembrem-se de que uma pessoa pode fazer a diferença. Eu nunca tinha visto um arco-íris antes de cumprir o que Deus havia me pedido. Ele colocou o arco-íris no céu como um sinal de aliança com a humanidade, a fim de revelar que jamais destruiria o mundo novamente com a água. Da próxima vez que viram arco-íris, pensem na promessa de Deus, que Ele fez. Vocês podem marcar a diferença. Querido Senhor, por favor, ajuda os meus colegas de corrida. Mostre-lhes o poder do único corredor. Dá-lhes a tarefa pelo qual tu prometeste. Dá-lhes a vontade e o poder para cumpri-la e marcar diferença. Em nome de Jesus. Amém. E com isso, Noé diminui o passo e se despede de nós. Observamos, enquanto ele volta para o seu lugar, uma mulher está saindo de lá para correr do nosso lado. Enquanto a mulher desce, podemos ver que ela está bem vestida. Ela está usando joias de ouro e uma coroa. Sua graça e conduta levam-nos a acreditar que ela pertence à realeza. Agora que ela está se aproximando, podemos ver que se trata de uma mulher madura. Uma vez que vem para o nosso lado, ela parece deslizar enquanto nos movemos na pista.
olharmos para os seus olhos, quem era? Esther. Esther Deus tem um lugar para ti. Vamos ver o que a Esther pode nos dizer nesta noite. Se houve alguém com forte senso de lugar e destino, esta pessoa foi Esther. No entanto, na maior parte dos seus anos, ela não percebeu que Deus tinha um lugar especial para ela servir. Esther viveu durante uma época em que os hebreus haviam sido arrancados da sua pátria e exilados na Pérsia. Ela passou por muitas privações na vida, mas também teve uma rara oportunidade. Vocês já tiveram algum momento em que sentiram ou que tiveram a sensação que estavam no lugar errado? Alguma vez sentiram isso? Pensa. Esse lugar esquisito. O que eu estou a fazer aqui? Esse lugar é errado. Esse lugar não pertence a qualquer outra coisa. As pessoas muitas vezes se sentem assim. Algumas vezes podemos relacionar-nos a ter os relacionamentos próximos com os outros. Outras vezes nós questionamos da nossa capacidade de fazer do trabalho que exige de nós. Simplesmente nós sentimos deslocados. Temos receio de nunca nos sentirmos em casa. Quantas vezes nós chegamos lá e dizemos: então bora, esse lugar que te from nada. Ninguém quer te ligar, não te emissou. Quem quer te dizer isso? Vamos embora. Não é assim? Chegamos numa festa das amigas, as amigas estão todas juntas e eu estou sozinho. Credo, estou fora. Estou a mais aqui. Então, vou embora. Um exemplo. Então, Esther compreende também este sentimento. Durante toda a sua vida, ela se sentiu como uma estrangeira, tendo sido retirada da sua própria família, da sua cultura e do seu país. Entretanto, ela nos encoraja com algumas palavras nesta noite. Esther veio a perceber que os seus privilégios não eram apenas para o seu prazer. Ela havia sido colocada no palácio para cumprir um propósito. Coragem e iniciativa sugerem quando se compreende o propósito das nossas vidas. E o propósito de Esther já é um grande incentivo para nós. E é reconfortante nós lembrarmos que Deus está sempre conosco e saber que podemos ser usados por Ele, independentemente do lugar onde nós estejamos. Mas Esther não para por aqui. E nós vamos então ouvir o que ela tem para nos dizer nesta noite. Por um tempo, é provável que vocês não compreendam os planos e o propósito de Deus para a sua vida. Era exatamente o que acontecia comigo. Se você está em uma época da vida em que ainda não compreende o plano de Deus, coragem. Só porque não compreende o plano de Deus para a sua vida, não significa que Ele não se preocupa com você ou não tem um plano para a sua vida. Tenha fé e permaneça obediente a Ele. Quando percebem o propósito de Deus para a sua vida, não se sentem fortalecidos. Quando Mordecai explicou-me que era provável que Deus me tornara rainha, simplesmente para salvar seu povo, meu coração bateu forte dentro de mim. E isso fortaleceu a minha decisão. Quando chegar o momento de vocês reconhecerem o chamado de Deus em sua vida, Ele nos estimulará a agir, mesmo diante da oposição ocorrida. É mais fácil assumir um risco quando se sabe que Deus está no controle. Quando Ele disse para Mordecai que para si, eu não estava sendo fatalista. Estava, de
assim que Esther desaparece, um homem sai de lá e aproxima da pista. Ele está usando vestes brancas e, para nossa surpresa, um turbante egípcio. A primeira pessoa que vem à mente é Faraó, o homem que oprimiu os hebreus e opôs-se a Moisés antes do êxodo. Mas ele não era uma pessoa de fé. E você sabe que ele não estaria no estádio entre os cristãos presentes para dar-lhes incentivo. Logo lhe ocorre uma ideia. Este é quem? José, filho de Jacó, que de filho privilegiado passou pela cisterna da escravidão para chegar aos palácios do Egito. O tempo entre o início de um sonho e a sua concretização é sempre um processo. Quem aqui nunca teve sonhos? Sonhos. Quem não os tem, não é verdade? E esse período é cheio de dúvidas, adversidades, mudanças e surpresas. Durante o processo, dos nossos sonhos, nós experimentamos dias bons e dias maus, não é? E frequentemente estamos dentro de um dilema: desistir ou continuar? Minha gente, o estudo está difícil, vamos desistir? Não, continuar. O trabalho está difícil, vamos desistir? Não, continuar. A vida cristã está difícil, vamos desistir? Não, continuar. Sem hesitação, nós podemos dizer: não desista do seu sonho. E uma vez que começamos a dar uma volta na pista com José, não é, José? Não perde tempo para transmitir a sabedoria que havia aprendido com uma vida de adversidades. Vamos ver são quatro. Vamos ver alguns pontos. Porque que nós não devemos desistir? Não desista dos seus sonhos. Não desista do seu sonho, mesmo que a sua largada não tenha sido boa. José teve o seu sonho muito cedo. Quantos anos ele tinha quando ele teve esse sonho? 17 anos. E foi quando ele teve visões de Deus, de que um dia seus irmãos e o seu pai e a sua família curvariam perante ele, não é? No início, o sonho, no início do sonho, muitas vezes gera em nós, às vezes a nossa largada não é muito boa, mas, diferente de José, tantas vezes desistimos dos nossos sonhos nos primeiros momentos. Por exemplo, no estágio da vida, nós pensamos em desistir, mas nós não devemos desistir, porque José nos encoraja a recapturar o sonho que abandonamos e, mais uma vez, declaramos como sendo o nosso sonho. Não desistam do seu sonho, mesmo que a sua família não os incentive. Nós temos o exemplo de José, quando ele contou ao seu pai e aos seus irmãos. Vocês viram a reação deles, não é? Como é que eles reagiram. Então, ele não teve o apoio da sua família. Eles não incentivaram esse sonho, porque acharam que era estranho, era algo que não ia acontecer. Então nós devemos, é claro que José não contaria com o apoio de nenhuma dos membros da sua família nesse sonho. E é muito difícil nós mantermos o sonho quando a nossa família não nos apoia. Por exemplo, eu vou estudar lá fora, nos estrangeiros, eu quero estudar, a minha família diz: se vai estudar, vai por conta própria, porque nós não queremos que tu estudes. Vai arranjar trabalho, vai sustentar, vai arranjar família.
arranja a tua casa. E nós sentimos muitas vezes fracassados. E nós não avançamos com o nosso sonho porque nós não temos o apoio da nossa família. Mas José é um exemplo aqui de nós seguirmos mesmo com os nossos sonhos. Quando Deus está à frente, os nossos sonhos não são detidos, porque Ele nos incentiva e nos encoraja. Não desista do seu sonho, mesmo quando a sua jornada estiver cheia de surpresas. Só porque as coisas não saem como a gente tenha planejado, a gente começa a desistir. Há outros caminhos que Deus põe à nossa disposição. E muitas vezes nós queremos, é esse, eu vou aqui, eu vou nesse caminho, é nesse caminho que eu vou. Mas muitas vezes Deus mostra-nos um outro caminho, mas como estamos tão cegos, nós queremos ir para esse caminho e nós acabamos por desistir. E porquê é que José não desistiu? Afinal, como tu e eu, ele teve o dobro de opções para desistir, não é? Mas ele continuou. E todo sonho contém surpresas negativas que podem desanimar-nos muito. E como José também teve os dele, mas ele não desistiu. E toda vez que deparava com o momento de desistir, ele percebia que Deus estava com ele. Ele percebeu que Deus estava com ele e era isso que importava. E costuma-se dizer, Deus é extremamente bom para ser cruel. Deus é extremamente sábio para ser confundido. Deus, quando não consigo achar sua mão, sempre posso confiar em seu coração. Então, mesmo quando a vida não fazia sentido para José, ela fazia sentido para Deus. Não desista do seu sonho, mesmo quando é preciso muito tempo para que ela se realize. José teve o sonho aos 17 anos. E quando é que esse sonho foi realizado? Ok, 12 anos depois? 23 anos, quando ele se passaram. 23 anos se passaram. Então vamos lá fazer as contas. Tinha 17, 23 anos se passaram. O sonho. Sabia que Deus estava cuidando de mim. E quando fui tentado pela esposa de Potifar, eu também sabia que Deus estava ali. Lembre-se, das provações e tentações, Deus está com vocês. Desenvolvem-os durante os momentos de desânimo. Quando sofrerem uma injustiça ou passarem por momentos difíceis, reclamar não lhes fará bem algum. Quando as pessoas acabarem com vocês, o melhor a ser feito é permitir que isso faça de vocês pessoas melhores. Toda vez que me vi em apuros, tentei aprender algo novo. Vocês devem fazer o mesmo. Percebem que a autopromoção jamais poderá substituir a promoção de Deus. Toda vez que tentei me promover, isso funcionou contra mim. Vejam o que aconteceu quando contei meu sonho para meus irmãos. Assim que fui apresentado a Faraó, eu finalmente aprendi minha lição. Eu sabia que meus sucessos vinham de Deus e dei-lhe o crédito. A única promoção que importa é a que vem de Deus. O momento de concepção de um sonho é melhor que se pode imaginar. Quando o sonho é dado por Deus, vocês sabem que me fez finalmente reconciliar com minha família e dizer a meus irmãos:
Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve minha gente e vida. Quando menino, eu sonhava apenas com poder para o próprio ganho. Mas pela graça de Deus, pude salvar minha família, viver em uma terra maravilhosa, liderar o governo mais poderoso da terra e ajudar a preservar o povo de Deus para seu propósito maior. A concretização do meu sonho excedeu em muito as minhas expectativas. Deus pensa em nós mais do que podemos imaginar. Ele é quem concede todo o bem e presente perfeitos e quem cumpre com todo o sonho que concede. Soberano Deus, não pense que Ele fez toda a dor experimentada por meus amigos. Pense que os incentivos a cumprir seu propósito. Faça com que teu sonho para a vida deles esteja vivo em sua mente e dá-lhes o coração para continuar correndo a corrida. Amém. Bem, é que estes três personagens que hoje traz a gente algo que seja vida, não é? Qual era? Deixa eu ver se estou marcar a diferença. Esther, Deus tem lugar para ti. E por fim, José, não desiste dos teus sonhos. Estão a saber? Palavras de incentivo para nos vida, palavras de incentivo para nos corrida. Estamos a correr, não por correr com fé, porque não eu não estou, não tem que homens e mulheres de Deus, está tudo ser para nós, para não poder dar a correr com sucesso. E antes de não entregar aos pastores, para gostar do